Esdras, que nós começamos a estudar há 2 semanas. Esta é a 3ª semana que nós estamos no livro de Esdras. E ao estudarmos o livro de Esdras, é importante que a gente entenda o seguinte: dos capítulos 1 até o capítulo 6, é uma história. Esdras está contando uma história que aconteceu 80 anos antes dele vir para Jerusalém. Ou seja, do capítulo 7 em diante, é uma história que aconteceu com Esdras presente 80 anos depois daquilo que aconteceu, que foi registrado nos capítulos 1 a 6. Então, muitas vezes a gente lê esse livro e lê como se ele fosse uma história única. Não é. De 1 até 6, ele está fazendo um relato histórico. Do 7 em diante, ele está contando algo que ele presenciou e que ele foi o ator principal desse cenário. Então, nós vamos estudar hoje os capítulos 7 em diante. E inicialmente nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe aqui no estudo da sua palavra. Isto significa que nós compreendemos que sem a orientação de Deus não é possível compreender a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por estarmos reunidos aqui nesta manhã em Teu nome. O Senhor é o centro da nossa reunião, é o centro da nossa vida em comum e é o centro de nossa vida individual. Agradecemos-Te pelos irmãos que já estão aqui participando do culto da escola dominical e agradecemos-Te pela mensagem já recebida por intermédio do Teu servo, irmão Bira. Pedimos agora que o Senhor nos dê compreensão daquilo que Esdras relata e qual a intenção deste relato e, sobretudo, quais as lições que nos alcançam a partir deste relato, para que nós possamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem ensinado ao Teu servo Esdras. Obrigado por todas as Tuas bênçãos. Fala ao nosso coração. Nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esdras, Neemias e Ester são 3 livros que fecham a história do Antigo Testamento. Apesar deles estarem aqui muito antes dos profetas, né? Muito antes dos profetas. Então, se nós fôssemos olhar pela ordem disposta na Bíblia, nós iríamos pensar que que Malaquias é o último livro. Mas nós sabemos que não é uma ordem cronológica que está na Bíblia. É uma ordem que foi colocada por assuntos, né? Então tem os primeiros 5 livros formam o Pentateuco. Depois vem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Ester, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros são históricos. E o livro de Esdras, de Neemias e de Ester contam a história final do povo de Deus. Depois desse período aqui, que é o período pós-cativeiro babilônico, depois que o povo voltou do cativeiro na Babilônia, então encerra-se o Velho Testamento
E passam-se aproximadamente 400 anos até que venha o nascimento de Jesus. Nesse período de 400 anos em que houve cessação da escritura, né? Não houve escritura nesse período, nós não tivemos mensagens proféticas, né? O povo ficou sem mensagens proféticas nesse período de 400 anos. E até que chegasse João Batista, o último dos profetas, e profetizasse e acompanhasse e introduzisse a pessoa de Jesus na história do povo de Israel. Então, Esdras, Neemias e Ester são livros que fecham a história do Antigo Testamento. Esdras relata fatos históricos ocorridos desde o ano de 538 a.C., quando, por ordem de Ciro, rei da Pérsia, cerca de 50.000 pessoas, na maioria judeus, liderados por Zorobabel, um descendente de Davi, e Josué, um descendente de Arão, não é? um sacerdote. Eles dois, estimulados pelos profetas Ageu e Zacarias, eles voltaram a Jerusalém e reconstruíram o templo em Jerusalém. Então, nós vamos encontrar isso de uma maneira muito clara nos livros de Esdras, Neemias e de Ester. Então, em 538, um ano depois que Ciro entrou na Pérsia, Ciro, rei da Pérsia, entrou na Babilônia e destruiu a Babilônia, nós vimos isso na primeira lição que nós aplicamos aqui. E em 538, o rei Ciro determinou, conduzido pelo próprio Deus, e é interessante notar que Ciro não era um crente, não era um judeu, ele era um rei persa, e Isaías tinha profetizado 200 anos antes que Ciro seria usado por Deus para devolver o povo de Judá à sua terra, não é? Então, esses 50.000 judeus voltaram da Babilônia por ordem do rei Ciro, e eles foram dirigidos por Zorobabel e por Josué. Isso está aqui no livro de Esdras, nos primeiros 6 capítulos. Eles edificaram um altar, iniciaram a obra do templo, né, em 537, ou seja, um ano depois que eles estavam em Jerusalém. Eles começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha deixado totalmente arrasado. Nabucodonosor destruiu completamente o templo de Jerusalém. Agora, nós precisamos entender que a destruição do templo de Jerusalém não é a mesma coisa da demolição de um templo como este aqui, certo? Não é. Um templo como este aqui a gente reconstrui e reconstrói e não tem nenhum problema. Mas o templo de Jerusalém era um templo absolutamente diferente, porque Deus escolheu o lugar, Deus escolheu o material, Deus escolheu o construtor, Deus esteve presente e estava presente no templo, no Santo dos Santos. Então este templo tinha um significado absolutamente especial para os judeus. A destruição de um templo desse significava destruir praticamente a identidade judaica. Esse povo, então, o que ele faz em primeiro lugar? Vai reconstruir o templo, que é a morada que Deus escolheu, na cidade que Deus escolheu, no local que Deus escolheu, que é o Monte Sião. Então,
nós temos que entender isso. Essa obra foi recomeçada, foi em 537, mas imediatamente ela foi parada, porque os habitantes de Judá, que tinham sido trazidos pelo rei assírio e colocados lá, de outros povos, eles foram contra. Eles não queriam que os judeus reconstruíssem o templo, nem reconstruíssem Jerusalém, porque eles não queriam que os judeus se tornassem novamente a nação forte que eles eram antes do cativeiro babilônico. Então essas pessoas entraram com intrigas e eles escreveram uma carta ao rei Dario, que já era Dario, não era mais Ciro, e escreveram essa carta dizendo que era importante que o rei embargasse a construção do templo, porque esse povo voltando para Jerusalém e reconstruindo o templo, eles iam se tornar uma nação forte, inimiga do rei, e era um risco muito grande para a nação persa ter os judeus de volta a Jerusalém. E o rei entendeu isso, e ele ordenou então que a obra fosse interrompida. Então, o templo foi começado e foi interrompido. Em 520, ou seja, 16, 17 anos depois, pela palavra de Ageu e Zacarias, depois nós vamos estudar esses profetas, as palavras de Ageu e Zacarias fizeram com que o povo recomeçasse a obra do templo. E passados 4 anos, ou seja, em 516, o templo foi reconstruído e foi consagrado a Deus. Então, nesse período é que nós vamos ver a reconstrução do templo e a cessação da obra do templo, porque o templo foi reconstruído totalmente. Esther é uma rainha, ela era uma judia que foi rainha da Pérsia porque se casou com o rei Assuero, né? Nós vamos ver isso no livro de Esther também. E isso aconteceu em 479 a.C. E então, passados cerca de 80 anos depois que os primeiros judeus voltaram para Jerusalém, esse período ficou praticamente sem nenhuma construção. Passados cerca de 80 anos, em 458 a.C., Esdras, por ordem do rei Artaxerxes, volta da Babilônia para Jerusalém e ele vem para renovar o pacto do povo com Deus. Ele vem para ensinar ao povo de Israel a lei, porque nesse período que o povo de Israel ficou no cativeiro babilônico, 70 anos, e depois nesses 80 anos que eles ficaram da primeira leva de judeus até a vinda de Esdras, então quase 150 anos, o povo esqueceu da lei de Deus. E isso é um prejuízo muito grande. Irmãos, a gente precisa aprender com esta história. Se você não leva em consideração a palavra de Deus e não se alimenta dela todo dia, você corre o risco de cair nos mesmos erros que o povo de Israel caiu, né? Então, Esdras vem da Babilônia até Jerusalém e ele vem por ordem de Artaxerxes. E é interessante notar como Deus governa todas as coisas. Deus governou a vontade de Ciro
e chamou Ciro de servo dele, e trouxe por meio de Ciro os judeus a Jerusalém, na primeira leva. Depois, Dario foi usado por Deus novamente, e Dario tomou algumas atitudes que ajudaram o povo de Israel. Depois vem Artaxerxes, e Artaxerxes é um rei pagão, mas Deus domina a mente desse rei e faz com que ele tenha o desejo de reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Então, Esdras recebe uma ordem do rei Artaxerxes, né? E o rei manda que Esdras volte a Jerusalém e faz uma coisa interessante. Paga todas as despesas dessa volta e manda, por meio de ofertas, todos os recursos necessários para a reedificação de Jerusalém, pagando todas as despesas de pedreiros, carpinteiros e outros operários da obra. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Deus tem os reis e os governadores na sua mão, certo? Deus tem os reis e governadores na sua mão. Então, quando um crente não vota de acordo com a vontade de Deus, quando ele vota por simpatia, quando ele vota porque recebeu um boné, uma camisa, alguma coisa assim, quando ele não tem uma certeza absoluta do que Deus quer e vota de qualquer jeito, ele está declarando que ele não crê que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Então, nós precisamos entender que as autoridades, conforme o apóstolo Paulo ensina aos romanos, elas são colocadas por Deus. As autoridades são colocadas por Deus. E quando elas fogem ao plano de Deus, Deus permite que o seu povo haja e agir como? Ajoelhados em oração, pedindo que Deus interfira na sua nação. Será que nós estamos orando o suficiente para que Deus interfira na nossa nação, no Brasil? Será que nós temos verdadeiramente crido que o povo de Deus tem uma força poderosa na sua mão, tem um instrumento poderoso na sua mão, que é a oração? Eu acho que não. A igreja evangélica não tem se postado com firmeza nesse aspecto. Mas voltemos a Esdras. O regresso, então, se deu em 3 etapas, né? A primeira etapa, em 538 a.C., que nós já mencionamos, Zorobabel, descendente de Davi, e Josué, descendente de Arão, eles vieram com quase 50 mil pessoas, com animais, com vasos e utensílios de ouro e prata para o templo. Eles voltaram por ordem do rei Ciro. Em 458 a.C., ou seja, 80 anos depois, Esdras retorna a Jerusalém numa viagem que durou 4 meses, com 1.754 homens, muitos deles, né? Muitos recursos, né? Muitos deles traziam recursos, 100 talentos de ouro, 750 talentos de prata. Um talento era mais ou menos 35 quilos. Então, você imagine 100 talentos de ouro, dá 3,5 toneladas de ouro.
Isso tudo foi doado por Artaxerxes a Esdras, para que ele restaurasse o templo de Jerusalém. E em 444, ou seja, 14 anos depois que Esdras voltou, veio Neemias como governador e com uma escolta militar, reconstruiu e fortificou a cidade de Jerusalém, tudo às custas do governo da Pérsia, porque Deus moveu o coração dos reis para que eles ajudassem, eles financiassem a construção. Do capítulo 7 em diante de Esdras, que nós já estudamos até o 6, nós vamos ver a viagem de Esdras a Jerusalém. Então, cerca de 60 anos depois da finalização do templo, nós estamos no ano de 458 a.C., no reinado do rei Artaxerxes, que era filho de Assuero. Olha a relação interessante. Assuero era o marido de Ester, a judia que se tornou rainha da Pérsia. E Artaxerxes era enteado de Ester, filho de Assuero. Então, a influência de Ester e do seu tio Mardoqueu, não é? Ou Mordecai, são dois nomes para a mesma pessoa. Então, a influência deles na vida do rei Assuero também influenciou a vida do filho dele, Artaxerxes, e ele então se tornou alguém que ajudou na recuperação do templo de Jerusalém e da reconstrução da cidade. Então, ele se tornou a rainha, Ester se tornou rainha da Pérsia, e assim Deus organizou as coisas e pôs pessoas-chave nos lugares-chave, pessoas importantes que Deus colocou em lugares fundamentais. Para quê? Para que toda a sua vontade fosse plenamente cumprida. Quando Deus toma conta de todas as coisas, Ele põe pessoas-chave nos lugares estratégicos. Nos lugares estratégicos. A gente precisa entender isso. Esdras era um sacerdote e um escriba, hábil nas escrituras. Recebeu da mão do rei Artaxerxes autorização e todos os recursos necessários para restabelecer e organizar o quê? O culto ao Senhor em Jerusalém. O templo estava reconstruído, mas o culto não tinha sido restaurado. Então Esdras vai para Jerusalém para restabelecer e organizar o culto ao Senhor Deus em Jerusalém. Ele veio ajudar para ensinar a lei de Deus, para fazer isto com sabedoria, não é? Para embelezar o templo, para restaurar o culto ao Senhor, ao Deus de Judá, né? Deus de Israel. Sua viagem da Babilônia até Jerusalém, como eu já disse, durou 4 meses. 4 meses. O povo de Judá, enquanto esteve cativo na Babilônia, perdeu progressivamente o contato com a lei de Israel, com a lei de Moisés. Então, o tempo que eles ficaram na Babilônia foi um tempo em que eles perderam a noção de culto, perderam a noção da lei de Moisés, de como que essa lei determinava os procedimentos nos cultos. E ao retornar a Jerusalém e a Judá, eles necessitaram de reaprender sobre o sistema levítico de adoração a Jeová. Como é que Deus exigia a adoração? Isso é uma lição para nós. Como é que Deus quer a nossa adoração? Hoje, Jesus ensinou que a adoração é em espírito e em verdade.
Mas isso não significa que nós podemos fazê-la do jeito que a gente quer. Isso significa que é Deus quem dirige a adoração. A adoração, na verdade, nasce no céu, passa por nós, pela igreja e volta para o céu. Nós somos só instrumentos de adoração, mas a adoração nasce lá no céu. É o Espírito de Deus que produz a adoração. Ela passa pela igreja, e a igreja tem que ter sensibilidade de adorar do modo que o Espírito Santo determina, certo? E por isso Paulo escreve 3 capítulos sobre a adoração, em Coríntios, 12, 13 e 14. Então, a adoração com decência e ordem, não é? Então, isso deve ser levado em consideração. Adoração verdadeira nasce no céu, passa pela igreja, e a igreja, sob domínio do Espírito Santo, manda essa adoração novamente ao céu. É o Espírito Santo quem leva essa adoração ao céu. É desse jeito que nós precisamos aprender a adorar. O povo de Judá tinha esquecido aquilo que a lei de Moisés determinava, e eles retornaram a Jerusalém, e Judá, e eles necessitaram de reaprender sobre o sistema levítico de adoração a Jeová, né? Então, ninguém adora a Deus do jeito que quer. Nós adoramos do jeito que Deus exige. Deus exige. Por que Ele exige? Porque Ele é Criador. Ele merece todo o nosso louvor e adoração. E Ele tem que receber a adoração do jeito que Ele estabelece. Então, Esdras não veio a Jerusalém na primeira turma, né, que retornou após o decreto de Ciro. Mas a sua vinda foi autorizada por Artaxerxes e se deu cerca de 80 anos depois da primeira ida dos judeus a Jerusalém, sob o comando de Zorobabel, o governador e sumo sacerdote Josué. Isso aconteceu cerca de 60 anos, 58 anos mais ou menos, depois de terminada a reconstrução do templo. Mas o templo foi reconstruído, mas o culto não foi restabelecido. Então Esdras veio a Jerusalém para restabelecer o culto dentro do modelo que estava estabelecido na lei de Moisés. Uma preocupação de Esdras, e que tem sido negligenciada por nós, é que quando ele chegou em Jerusalém, ele se entristeceu muito. Por causa do quê? Toda a liderança política e toda a liderança religiosa de Israel e o próprio povo de Israel estava em flagrante desobediência a Deus. Por causa do quê? Casamentos mistos. E aí dói, né? Quando a gente fala sobre casamento misto, e eu falei muitos anos nessa igreja aqui, para a mocidade do tempo em que eu liderava a mocidade aqui, sobre isso. Mas muita gente não andou obedecendo, né? E colhe os frutos disso. Eu me lembro até de uma determinada pessoa que, quando eu estava falando sobre a vontade de Deus em relação ao casamento, falando sobre casamento misto e os problemas que isso traz, alguém se levantou e disse: mas eu namorei o fulano, era uma senhora, eu namorei o fulano quando ele não era crente e ele depois se converteu e virou uma bênção. Eu falei: isso é uma exceção à regra, porque eu tenho uma estatística muito ruim a respeito disso. De cada 10 casamentos mistos, pelo menos 9 são a pessoa que é crente se afasta da igreja. Então, e eu disse para ela: isso não é método de evangelização. Casamento, namoro misto e casamento misto
não é método de evangelização, né? Não há comunhão entre luz e trevas, né? Então é necessário que a gente entenda isso. Então o povo, os sacerdotes, os levitas, os príncipes e governadores tinham se misturado por casamento com as mulheres dos povos pagãos que habitavam em Judá e Jerusalém, que eles eram estrangeiros. O que esses estrangeiros estavam fazendo lá em Judá e Jerusalém? Eles tinham sido trazidos pelo rei da Assíria, quando o Império Assírio dominou Israel, e eles trouxeram então gente de outras nações para ocupar o território de Israel, e levaram muita gente de Israel para outros territórios. Com isso, eles descaracterizavam o patriotismo, não é? Descaracterizavam o sentimento de nacionalidade. Por quê? Ninguém vai lutar por uma terra que não é sua, não é? Então, isso aconteceu. E por causa disso, Israel estava cheio de gente estrangeira. E os israelitas começaram a casar-se com mulheres estrangeiras. E o que isso começou a fazer? A produzir de novo o problema que tinha levado Israel para o cativeiro e Judá para o cativeiro. Começou a haver idolatria, porque as mulheres estrangeiras traziam os seus deuses, os deuses pagãos, para serem adorados. E os filhos eram educados desta maneira. Os filhos eram educados adorando deuses estranhos. Então, olha só o que ia acontecer. Aquele cativeiro que foi por causa de idolatria, agora está perdendo o seu efeito por causa de casamentos mistos. Então, este relacionamento tinha sido proibido pelo próprio Deus, né? Então, Esdras chega a dizer que chega a falar que realmente era para encerrar aquele episódio, devolvendo aquelas mulheres, rompendo os casamentos, né? Porque os judeus só consideravam casamento aquele relacionamento de judeu com judeu, né? Então, casamento com estrangeiros não era aceito na lei judaica. Então, os vizinhos eram idólatras e induziam o povo judeu a idolatria, que foi um dos motivos do cativeiro babilônico, né? Nós já estudamos isso aqui. Por que Deus mandou o povo em cativeiro para a Babilônia? Principalmente por duas coisas. Primeira, idolatria. Segunda, não observância dos anos sabáticos. Não observância dos anos sabáticos. O povo de Israel passou 490 anos sem respeitar o ano sabático. O que é o ano sabático? Já falei aqui. O ano sabático é um período é o sétimo ano de um período de 7 anos. É o sétimo ano em que a terra deveria descansar, para que houvesse restauração da terra e a produtividade continuasse a mesma. Mas o povo de Israel não obedeceu isso por um período de 490 anos. Então, são 70 anos sabáticos, né? Porque é de 7 em 7 anos. Então, esse é o número de anos do cativeiro, 70 anos. Isso foi o que Jeremias mostrou, né, na sua profecia. Antes do cativeiro, Deus falara ao povo, enviando profeta após profeta, castigo após castigo, mas o povo permaneceu em pecado, até que o Senhor os entregou ao rei da Babilônia, né? Nabucodonosor, que provocou a quase extinção da nação judaica. Quase que Nabucodonosor acaba com Judá. Um dos efeitos do cativeiro foi o abandono da idolatria, mas agora
nesse momento, com a prática ilegal de casamentos mistos, eles estavam misturando-se com povos idólatras e havia o perigo de retornar à idolatria. Entenderam isso aqui? Então, o povo estava correndo um risco de voltar à idolatria por causa dos casamentos mistos, porque as mulheres estrangeiras traziam seus deuses para serem cultuados em Judá. Esdras, informado disso, ao chegar em Jerusalém, informado que o povo de Israel, as tribos de Judá e Benjamim e agregados de outras tribos, Efraim e outras, que muitos israelitas haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esdras então se prostrou diante de Deus em humilhação. Ele rasgou as suas vestes. Esta ação, esta atitude de rasgar as vestes era uma atitude de desespero, uma atitude de completo quebrantamento, de completa renúncia de si mesmo diante de Deus. Então ele rasga suas vestes e se apresenta diante de Deus em atitude de humilhação, confessando os pecados do povo a Deus, que deixou os mandamentos do Senhor. O povo deixou os mandamentos do Senhor e desta maneira eles fizeram esses casamentos mistos, né? E deixou os mandamentos, o povo que deixou os mandamentos do Senhor e se casou com estrangeiros, né? E os israelitas então iam perceber que nesse tipo de relacionamento os filhos seriam induzidos à idolatria e abominações dos povos pagãos que habitavam a região ali. O texto mostra que os israelitas se arrependeram e despediram as suas mulheres estrangeiras. Parece muito radical, né? Mas Esdras chamou todo o povo, orou com eles, né? Primeiro ele ordenou um jejum, né? E orando diante de Deus, né? E apresentou o povo diante de Deus, e o povo se arrependeu. E os homens, muitos homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras, despediram essas mulheres, devolvendo-as para o seu próprio povo, né? E assumiram o compromisso de não se casarem com estrangeiras, se casarem apenas com o povo, dentro do povo de Israel. Então os israelitas se arrependeram, despedindo suas mulheres. E isso está no texto de Esdras 9, né? Quem quiser ler depois pode ler, porque o texto é longo. No reinado de Artaxerxes, né, que reinou entre 464 e 423 a.C., Esdras tomou algumas deliberações. Quais foram as ações de Esdras desde a Babilônia até a vinda para Jerusalém, e qual o seu ministério em Jerusalém? Primeiro, ele decidiu subir a Jerusalém, porque Artaxerxes, o rei que estava reinando na Pérsia naquele momento, era o rei que o tinha enviado a Jerusalém para proclamar uma decisão real, né? Ele estava indo para Jerusalém para mostrar que o rei tinha tomado uma decisão, e essa decisão era uma decisão favorável ao povo de Israel, né? E essa decisão está no capítulo 7. O texto é grande, né?
é 7, de 11 até 28, mas o texto nos mostra que o rei Artaxerxes tomou a decisão de restaurar o culto a Deus, não é? Restaurar o que estava faltando no templo, embelezar o templo, e ordenou aos estrangeiros que estavam lá e que eram governadores da província, que eles não interferissem mais na obra dos judeus, e que todos os recursos que os judeus necessitassem era para ser tirado da tesouraria real. Então, ele fala, e ele termina assim, o rei Artaxerxes: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, né, Artaxerxes falando com Esdras, e com zelo e se execute justiça, quer seja morte, quer seja desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Olha a atitude do rei. Ele falou que quem não ajudasse Esdras a cumprir o que o rei tinha mandado ele fazer, que era restaurar o culto e restaurar a beleza do templo, que quem não tomasse uma atitude contrária, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, o que tinha que acontecer com ele? Seja executado, seja executada a justiça. Que justiça? Quer seja a morte, quer seja o desterro para outra terra, quer confiscação de bens, quer prisão. Era grave a situação, né? Então o rei ordenou que quem não ajudasse Esdras deveria ser punido com uma dessas sentenças aqui. Segunda ação de Esdras: porque a mão de Deus estava sobre Esdras, o rei lhe deu tudo que ele pediu, né? E ele então fala, né? Aqui é a palavra de Esdras agora: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar, enfeitar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu sobre mim, Esdras, a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros, e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo a Jerusalém. Olha que coisa impressionante, né? Esdras sabe que Deus deve ser exaltado, louvado, porque foi Deus quem operou no coração do rei para que o rei fizesse tudo o que era necessário e permitisse que ele voltasse a Jerusalém com todas as despesas pagas para rearranjar o templo e o culto de Jerusalém, o culto do templo. No reinado então de Artaxerxes foi que isso aconteceu. Terceiro, Esdras partiu com sacerdotes, levitas, cantores, servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. A viagem durou 4 meses. Então, ele leva, nesses 4 meses, um tempo grande para chegar a Jerusalém, e ele conduz a carta de Artaxerxes. A carta de Artaxerxes é uma carta que ordena a todos os oficiais do rei que estavam naquela província a servirem Esdras conforme o desejo do próprio rei. Uma outra ação de Esdras: antes de iniciar a viagem, ele promoveu um jejum. Interessante isso, né?
Esdras promove um jejum. Antes de sair da Babilônia, ele promove um jejum. E esse jejum, nesse jejum que ele faz com todo o povo, ele pede a Deus que os guie pelo caminho e os guarde dos inimigos. É isso que ele pede a Deus com toda a intensidade, né? Com jejum. A oração de Esdras está no capítulo 8 e ele é interessante notar o que Esdras fala, né? Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, o rio é lá na Babilônia, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequenos e para toda a nossa fazenda, todos os bens, né? Por quê? Olha Esdras, tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados. Por que ele teve vergonha de pedir uma escolta de soldados? O rei já tinha dado tudo para ele, podia dar mais. Mas tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Por quê? Porquanto havíamos dito ao rei, a mão de nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Ele tinha falado para o rei que Deus ia guardá-los, protegê-los e guiá-los. Então, ele achou que ele ficou com vergonha de chegar para o rei e falar assim: nós queremos uma escolta para nos proteger durante a viagem, né? Ele já tinha dito que Deus estaria guardando eles, né? Então, ele... Pois é. Então, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações. Então, eles andaram pelo caminho sem nenhum percalço. Foi uma coisa que aconteceu maravilhosa. Eles foram por um caminho, 4 meses de viagem, não é? E nada aconteceu com eles, porque eles tinham pedido a Deus que os guardasse. Então, ele tomou uma outra atitude. Ele, antes de sair da Babilônia, ele pesou e providenciou o registro das ofertas que o rei tinha dado. Para quê? Pesou e registrou as ofertas que foram dadas para a casa do Senhor em Jerusalém. Por que ele pesou e registrou? Para prestar contas, não é? Para prestar contas ao rei e para demonstrar a sua inteireza, a sua integridade, que ninguém mexeu no dinheiro, nos recursos, né? E não era pouco não, 650 talentos de prata. Sabe quanto que dá isso? 22.750 quilos de prata. 22 toneladas de prata. 100 talentos em vasos de prata, os vasos que eram usados no culto a Deus, mais ou menos 3.500 quilos. E 100 talentos de ouro, mais ou menos 3.500 quilos de ouro, 3 toneladas. Era muita coisa. Então ele anota tudo isso detalhadamente, registra isso, né? Providenciou o registro dessas ofertas para prestar contas depois ao rei. Sabe por que a gente faz assembleia todo mês, ou de 2 em 2 meses? É para prestar contas daquilo que a gente faz, daquilo que a gente usa, do modo como a gente usa os recursos que Deus nos dá. É necessário isso, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que hoje na igreja dela teria
prestação de contas. Mas é um negócio muito chato, eu nem vou. Aí eu disse para ela, para essa pessoa, que era necessário que ela fizesse parte, porque além dela ser dizimista, ela precisava fazer parte da prestação de contas como alguém que não só contribui, mas também vota na aplicação daqueles recursos. Então nós precisamos aprender com Esdras isso. Oitavo, Esdras confessa a Deus o pecado dos israelitas, povo, sacerdotes, levitas, servidores, príncipes, governadores, todos eles, casamento misto, que havia proibição de Deus, né? A proibição de Deus estava aqui. Agora, ó nosso Deus, diz Esdras, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos. Tu ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que estais entrando, isso lá quando o povo atravessou o Jordão para entrar na terra prometida, né? A terra em que estais entrando para possuir é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Então, Esdras está dizendo que Deus falou com os profetas, por meio dos profetas, que a terra que eles iam entrar, terra de Canaã, era uma terra contaminada de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta prostituição que havia ali. Por isso, não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos. Está proibido aqui, casamento misto, né? Nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem desta terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e de nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecemos, menos do que nós merecemos em nossas iniquidades, e ainda nos deixaste um remanescente. A consciência de Esdras é uma coisa importante da gente entender. Ele está dizendo que mesmo Deus tendo proibido relacionamento do povo dele com o povo estrangeiro, eles fizeram isso, e que Deus é tão bondoso que mesmo sabendo e podendo cobrar, não é? Castigar o povo por causa disso, ele nos tem castigado, como diz Esdras, muito menos do que merecem as nossas iniquidades. Então isso mostra um Deus misericordioso, né? Então, o resultado da ação de Esdras para com os israelitas é que eles despedem as mulheres estrangeiras. E, décimo, Esdras ajudou em outras reformas registradas no livro de Neemias. Quando nós estudarmos Neemias, nós vamos ver novamente Esdras ali ajudando Neemias. A tradição hebraica considera como o idealizador do culto nas sinagogas e presidente da grande sinagoga a Esdras, que organizou e completou o cânon do Antigo Testamento. Esdras era bisneto de Ilquias, e Ilquias era aquele sacerdote. O irmão João pregou isso aqui na semana passada. Ilquias era um sacerdote, descendente de Arão, que governou a Israel, governou a Judá
quando o rei verdadeiro era Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Então, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então, Ilquias, um sacerdote temente a Deus, dirigiu a vida desse menino até que ele se tornasse capaz de tomar decisões. Esse Ilquias. E uma das decisões de Josias foi restaurar o culto, restabelecer o culto. Fez uma reforma religiosa, e por orientação do próprio Ilquias. Esdras era bisneto de Ilquias. Então, ele tinha um background aí bem interessante, né? Porque ele era bisneto do sacerdote Ilquias, que foi o orientador do rei Josias. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade e ele promoveu uma reforma religiosa, né, em Judá. Então esse é o Esdras que a palavra de Deus nos mostra, e quem quiser conhecer melhor pode ler. Lembrando sempre que até o capítulo 6 é uma história, do capítulo 7 em diante é uma história em que Esdras está participando. Na primeira parte, Esdras está narrando uma história que aconteceu 80 anos antes, né? Do capítulo 7 em diante, ele está narrando uma história que ele presenciou. Concluindo e aplicando, nós precisamos aprender sempre com o estudo da palavra e aplicar isso na nossa vida. Primeiro, idolatria, quebra do ano sabático, casamentos mistos, tudo isso trouxe a ira de Deus sobre Israel. Como será que Deus age hoje diante de nossos atos de desobediência e idolatria? Você já pensou nisso? Será que a gente comete idolatria hoje? Será que a gente desobedece a Deus hoje? Como é que Deus age hoje, né? Nós vimos como Deus agiu no tempo de Esdras, no tempo de Zorobabel, no tempo dos profetas Ageu e Zacarias, né? Como será que Deus age hoje? A ira de Deus veio sobre Israel por causa dos seus pecados. Como será que Deus trata a nossa vida cheia de pecados? Isso precisa ser pensado, e a razão principal é para restaurarmos o nosso procedimento reto e justo na presença de Deus. Segunda conclusão e aplicações. A humildade de Esdras diante do pecado do seu povo. Não foi pecado de Esdras, foi pecado do seu povo. Ele se humilha diante de Deus, clamando por misericórdia. Ele se colocou como um intercessor diante de Deus. Um intercessor. Você tem sido intercessor? O que é um intercessor? É alguém que busca os interesses de Deus para uma pessoa, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação. Entenderam isso aqui? Os interesses de Deus. Quando eu oro por alguém, eu não oro para Deus fazer a vontade desse alguém. Eu oro para Deus fazer a vontade dele na vida de alguém. Por quê? Porque interceder é buscar a vontade de Deus para uma pessoa, uma igreja, uma cidade, um país. Nós precisamos aprender a interceder. E se há alguma coisa hoje que precisa de intercessão, entre outras coisas, é o nosso país. Nós precisamos de orar pelo nosso país. Não sei se os irmãos têm orado por Israel. Nós precisamos orar por Israel.
Nós precisamos orar pela igreja perseguida. Vi ontem, pastores sendo queimados vivos na Etiópia e em outros países africanos. Queimados vivos. Nós precisamos orar pela igreja sofredora. Nós precisamos orar então pela paz em Jerusalém. Isso é um mandamento da palavra de Deus, não é? Em Salmos a gente encontra isso. Orai pela paz em Jerusalém. Muito bem. Intercessão. Um culto que tem sido usado como intercessão, que eu ainda acho muito pouco, é o culto da quarta-feira à noite. Mas quantos vêm aqui interceder? Terceiro, Deus trabalha no coração dos reis. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Deus tem os reis e os governadores em suas mãos. Deus trabalha no coração dos reis, dos governantes, dos líderes. E como no caso de Artaxerxes, Dario, Ciro, Assuero, esses reis foram todos usados por Deus. Deus usou esses reis para dar consecução aos seus propósitos. A oferta de Artaxerxes foi muito generosa, muito generosa. Você já contribui regularmente? Tem muito crente que nem contribui ainda, nem com o mínimo, né? O incrédulo aqui fez uma contribuição volumosa, mas tem muito crente que não enfia a mão no bolso, só para guardar, para tirar não. Então nós precisamos aprender a contribuir regularmente e generosamente. Deus está trabalhando no seu coração? Ele trabalha no coração de governadores, reis, presidentes, prefeitos, etc. Será que Ele está trabalhando no seu coração? Se está, por que é que você não contribui? E por último, o segredo de Esdras. Qual era o segredo de Esdras? O segredo de Esdras é este que eu vou ler aqui. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar, cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esse era o segredo de Esdras. Ele se aplicou diligentemente em buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. E você? Que Deus possa nos abençoar por meio da sua palavra. Amém.